Mas o motivo para eu agradecer aqui o Sérgio pelo convite de vir aqui ao Instituto, para mim é uma honra, com um público tão gabaritado. Eu queria fazer alguns comentários sobre essa apresentação extremamente... Eu conhecia por discussão e até lendo os artigos do Elcio, alguns dos pontos, mas acho que essa apresentação sintetiza uma experiência riquíssima aí no setor de infraestrutura. E eu queria comentar 3 pontos dessa apresentação e depois, em vez de fazer uma apresentação completa, pensar alguns aspectos da apresentação que eu havia preparado, que vai ficar disponível e que eu acho que pode contribuir para o debate, respeitando o prazo estabelecido pelo Sérgio. Eu acho que uma questão interessante é a questão da indivisibilidade técnica, né, que o Elcio levantou há pouco, e que talvez seja mais pronunciado do que qualquer outro setor no setor de ferrovia, né? Que é muito interessante o setor de ferrovia, que o Brasil precisa fazer um salto além dos problemas naturalmente de capital, para esse aporte grande de capital, para esses 600 quilômetros de linha. Há um problema de você gerar demanda e capacidade simultaneamente, né? No Brasil, há digamos, a ferrovia usada por um grupo pequeno de usuários, quer dizer, uma infraestrutura muito acanhada, né, comparando com países como Canadá, Rússia, Estados Unidos, Índia, etc. Nossa malha é uma brincadeira, são algumas linhas, né? São poucas linhas assim no mapa. E você tem uma concentração de carga fenomenal. Quer dizer, 3/4 da carga da ferrovia são 2 ou 3 commodities. Então, é realmente extremamente concentrado. Então, você precisa ampliar os mercados, quer dizer, prover oportunidades para pequenos produtores, para vários mercados locais, quer dizer, você vai multiplicar mercados para ocupar aquela capacidade. Isso é um processo complexo para ser feito. Você não precisa só fazer a obra, você precisa viabilizar a criação de novos mercados, né? Então, isso eu acho que é um ponto bastante interessante. Uma outra questão é a questão da forma de pensar em infraestrutura, né? Que até talvez uma década atrás, ou 15 anos atrás, prevalecia realmente o foco em obra. E quando a gente visita várias empresas de infraestrutura pelo país, em muitas delas, talvez não nas mais avançadas, mas em muitas delas ainda prevalece essa visão de obra, né? Aquela coisa assim de que... E isso me lembra uma experiência profissional riquíssima que a gente teve recentemente, ao ajudar a fazer uma parceria público-privada para uma obra que era um colégio militar em Manaus. É uma parceria público-privada que a gente está formatando para o Exército Brasileiro. E é interessante porque a discussão começou... Você sabe que Manaus não tem uma temperatura muito amena, então uma das grandes dificuldades é o ar-condicionado funcionar direito, né? Então a discussão começou, que tipo de ar-condicionado? Mas discussões detalhadas sobre que tipo, etc. Isso tudo, naturalmente, vai acabar no edital de licitação, né? Até que ela progrediu justamente para aquilo que o Elcio vinha apontando. Qual é a temperatura média que se deseja numa sala de aula, né? Uma certa solução de compromisso entre os alunos e as alunas, né? Essa é digamos, a temperatura média, sei lá, de 20 a 23 graus, alguma coisa assim, né? Então, de 28 a 30, né? Então, agora, a mudança de mentalidade é exatamente essa. Quer dizer, que desconformidade você aceita? Você não quer 100% de conformidade, talvez fique muito caro, né? Talvez você colocar 3 ares condicionados, 3 equipamentos. Você aceita uma certa desconformidade, desde que o desconforto não seja excessivo, né? Então, alguns dias o pessoal vai suar um pouco, etc., mas
está dentro do painel de indicadores e está dentro... Eu acho que é essa mentalidade que é uma coisa valiosíssima para o Brasil, para uma nova mentalidade que surge, né? Terceiro comentário aí sobre os pontos do Elcio, esses comentários não fazem justiça à riqueza aí da apresentação, mas é a questão de mensuração de infraestrutura, que a literatura debate muito essa questão de como medir infraestrutura, né? Porque é um bem, naturalmente, muito heterogêneo, né? Então, os estudos, o estudo da McKinsey, que é bastante interessante, talvez um dos melhores recentes, assim, para essa medição, a comparação internacional, etc., infelizmente se ressentem dessa dificuldade, porque você está medindo coisas muito diferentes. Sobretudo quando justamente a gente falava há poucos minutos que estávamos medindo serviços, né? E, consequentemente, por natureza, muito diferenciados, né? Então, isso é bem interessante. E há uma outra questão, que só para lembrar que como as questões de mensuração são complicadas, que é qual é o estoque ótimo de infraestrutura. Um pouco tangenciando aquela discussão, a gente quer ficar oferta e demanda muito próximo, a gente quer mais, a gente paga um pouco para ter tranquilidade, ufa, vai ter água na região metropolitana, tá certo? Então, qual é a escolha e qual é o estoque ótimo? Não está claro. O que a gente tem feito no Brasil, e que eu vou mostrar muito rapidamente, qual é a distância, que foi o que a McKinsey fez, qual é a distância em relação a alguns países, quer dizer, quão distante o Brasil está em relação a uma média de países. O que eles calculam é que o nosso estoque de infraestrutura sobre o PIB é 16% versus uma média de 71%. Quer dizer, estamos muito aquém da média de uma amostra de países em termos de estoque, né? Em termos de qualidade também, e aí a gente vai falar um pouquinho do hiato de investimento, que eu vou pensar alguns dados que eu acho que são interessantes e que estão resumidos nesses 3 tweets que a gente compartilhou nesses últimos dias, justamente preparando aqui para o Sérgio a apresentação. O salto de investimento é grande, né? Eu vou tomar a liberdade de realmente passar rápido, mas é sabido que a gente está falando de um salto da ordem de 5 a 7 pontos percentuais do PIB de investimento geral, né, para crescer, isso para crescer mais e aumentar a produtividade total dos fatores, né? Coisa que a gente não tem feito, né? E aqui, olhando a infraestrutura propriamente, quer dizer, os números Brasil versus os demais países, quer dizer, o que a gente tem investido em infraestrutura é bem menor do que outros BRICS, do que a média mundial, e alguns países, inclusive, têm mais de 10%, o caso do Vietnã. É impressionante. Outro dia a gente recebeu uma delegação vietnamita, era uma discussão sobre saneamento, eu pensei que eles iam perguntar coisas, etc. Na verdade, tinha um programa detalhado de metas de redução de perdas, etc., nos próximos 10 anos, um negócio realmente impressionante, o avanço muito rápido, né, desses países com um foco muito grande. Aqui também a comparação com os países, Tailândia e Vietnã, que foi citado há pouco, né? E esse investimento baixo. Eu arriscaria dizer, se eu tivesse que ordenar o grau de ruindade da nossa infraestrutura, eu arriscaria esse ranking, né? Mas, naturalmente, isso é algo subjetivo e dados os problemas de mensuração, não há muito como fazer. Uma maneira interessante é fazer a teia da infraestrutura, quer dizer, são notas subjetivas baseadas aí no Global Competitiveness Report para diferentes vértices, aí, rodovias, estradas de ferro, qualidade dos portos, né? E o Brasil está assim, quer dizer, segundo essa avaliação, estaríamos bem mal em todos, talvez um pouquinho melhor em energia elétrica, né? Aí não tem, por exemplo, não há uma desagregação com hidrovias e também não há saneamento, o foco aí é outro. Quando a gente compara com os BRICS em geral são melhores
e, exceto por energia e um pouco em rodovia, mas em ferrovia, portos e transportes aéreos, somos os últimos, né? Quer dizer, estamos mais próximos do centro dessa teia, né? Estamos mais enredados aí numa infraestrutura muito ruim, né? Aqui, esse azul que eu acabei de colocar representa a média dos países avançados, né? Então, mostra quer dizer, essa é a nossa distância, né? Essa é a nossa distância em relação a países mais avançados, e aqui estão alguns rankings, e realmente a gente está próximo aí à zona do rebaixamento para vários dos... Né, não é uma época adequada para se falar isso, fica meio agourento, né? Mas aí está o nosso investimento, eu vou passar rápido, e o cálculo da McKinsey quer dizer, a nossa tarefa, qual é o salto? É ir passar de 2 e alguma coisa para 5,5% do PIB para sistematicamente investir. Parece muito, mas o que é interessante, olhando os dados do Frisch, do Castellari e outros trabalhos, nós já fizemos no passado. Já fizemos. Nos anos 70, nós fizemos bem esse tipo de investimento em infraestrutura. Portanto, é algo factível, pelo menos olhando do ponto de vista em perspectiva histórica, né? Agora, requer uma construção razoável. Eu diria que a gente precisa martelar o tripé da infraestrutura, né? Assim como o tripé macroeconômico é muito importante, né? O tripé da infraestrutura me parece fundamental. Que me parece, é uma obviedade, vocês desculpem, mas não custa lembrar que é planejamento, gestão e regulação. E eu acho que vale a pena rever os vários setores, tranquilizo o Sérgio que não farei isso agora, rever os vários setores com esses 3 ingredientes. Quem faz e como o planejamento, como é a gestão, por exemplo, você vai para portos, a gestão das companhias de docas é boa, né? Excepcional, né? Você vai para saneamento, as empresas... extremamente, governança sensacional. Você vai para o saneamento, aí você pega as empresas estaduais, municipais, as autarquias, etc., tira a Sanepar, Sabesp, Copasa, mais 2 ou 3, que eu tenho os amigos, não posso, mais 2 ou 3, o resto, a governança é tão excepcional quanto a das companhias docas, né? Então, quer dizer, essa é a qualidade da gestão, né? Aí reside o problema, quer dizer, para passar de 2,3% do PIB para 5,5%, precisa melhorar a governança, precisa melhorar a regulação e assim por diante, né? Bom, esse é o ponto, então. Depois eu queria dar um exemplo de saneamento, mas, e vou passar muito rapidamente com essa curva aqui, que fala sobre o déficit, e que quando a gente pega o dado da McKinsey desses 16% de estoque de infraestrutura, eu acho que também a gente está falando nisso. A gente está falando o seguinte, que o Brasil é um ponto fora da curva. Quer dizer, dado o nosso nível de renda per capita, e a renda per capita, o PIB per capita é indicado no eixo horizontal, o nosso percentual de tratamento de esgoto está muito abaixo daquilo que seria esperável, né? É uma espécie, eu costumo falar que é uma espécie de Santa Catarina do planeta, porque Santa Catarina também é um estado todo direitinho, etc., homogêneo e tal, mas é péssimo em saneamento, né? Está fora da curva, quer dizer, tem alguma anomalia de natureza, e normalmente não é de natureza monetária, não é de natureza técnica, é de natureza institucional. Tem alguma anomalia que puxa para baixo. Ali a gente vê o Brasil bem abaixo da curva. Aliás, andando junto com a Índia. A Índia, naturalmente, com um PIB per capita menor, com uma situação de saneamento que realmente consegue ser pior do que a nossa, né? E também é um ponto fora da curva. Já a Rússia e China não, estão numa situação melhor. E os nossos vizinhos aqui e rivais de Copa do Mundo estão melhores, né? Eles têm mais saneamento do que seria esperável, né? Só para humilhar. Você vê, a Argentina está bem em cima da gente, do outro lado da curva, né? Então, é realmente interessante esse aspecto. O lado bom desses quadros é que
se se puede, né? Quer dizer, nada impede de que a gente chegue perto da curva, né? Então, eu acho que é interessante. E aqui são alguns dados de ranking, mas que, por exemplo, aqui é o ranking dos 100 maiores municípios do ponto de vista de qualidade de saneamento. O que chama atenção, algumas coisas chamam atenção. Chama atenção, as grandes manchas urbanas estão fora das primeiras colocações, o que é natural, porque tem muita pobreza, áreas irregulares, etc. Nessas áreas fica difícil. Há uma concentração regional clara, né? Os problemas estão mais no Nordeste e no Norte, mas com focos de problema muito sérios também nas regiões mais ricas. Então, é isso. E nenhuma cidade sede da Copa do Mundo, com exceção de Curitiba, está entre as 10 melhores, né? Acho que chama atenção isso. Depois, o tamanho do salto de investimento. Essa é uma série de investimento em saneamento desde 95. Vejam como houve um patamar em torno de 5, 6, que estagnou durante vários anos, né? E depois passou para um patamar aí de 10, e tem uma espécie de linha de resistência, a gente está andando de lado. E está muito aquém do necessário, né? Eu queria dar uma ideia de qual é o grau de atraso. Isso daqui é o que o plano fala, né? O Plan SAB, ele fala em universalizar em 2033. Para que isso seja possível, você precisaria mais do que dobrar o investimento, que é exatamente o que o plano supõe. Nunca ocorreu isso historicamente, pelo menos com as séries disponíveis. Então, realmente é um irrealismo muito grande. Se a gente olha os outros setores, se a gente olha ferrovias, no plano logístico, por exemplo, também tem um salto fenomenal. Quer dizer, a gente está falando que a gente vai dar grandes saltos a ser dado. É interessante porque, para acontecer aquilo que está sendo anunciado, o salto é muito grande, né? E, por outro lado, eu não quero diminuir a importância do que está sendo feito. Eu acho que a apresentação do Elcio tem essa virtude, porque muitas vezes se critica muito, etc., se perde a dimensão do que está sendo feito. E como o estoque de capital, de infraestrutura é muito baixo, a produtividade marginal da infraestrutura é altíssima. Quer dizer, num lugar que não tem nenhuma ferrovia, você põe uma, a produtividade vai embora, né? Então, o impacto sobre a economia vai ser muito grande. Eu acho que vários colegas nossos estão subestimando esse impacto, né? Eu via no ano passado, com os vários leilões ocorrendo, então muita gente falando, isso não é nada, não vai ter nenhum efeito. Tá. Pô, olha os dados, olha o que está sendo investido, etc. Bom, se não tem efeito, eu não sei o que vai ter efeito. Tá certo? Por outro lado, o que é aflitivo é que é muito pouco face ao atraso, né? E que nunca foi feito, quer dizer, os saltos previstos nunca foram feitos. Então, está se anunciando talvez uma frustração pela frente. Olhem, aqui, por exemplo, é só dizer que o investimento médio é mais do que 50% maior que a média histórica, e aqui é um exercício que a gente fez. Se mantiver o atual nível de investimento, a gente vai olhando. Opa, troquei aqui. Se na quarta linha, ou na primeira linha, o que a gente sugere é o seguinte: se mantiver o atual patamar de investimento, a gente só universaliza saneamento em 2060. Vai ser interessante, o Brasil vai entrar para a história como talvez o último país a ter universalização dos serviços, né? Então, realmente é assustador isso. Agora, é claro que dá para fazer muito mais rápido. A gente sugere, olhando a quarta linha, que se você duplicar o patamar de investimento e aumentar a produtividade, o que não é difícil, dada a enorme ineficiência, daria para 2 anos após o bicentenário da independência ter o saneamento universalizado. Nós sempre pensando em efemérides aqui. Agora, o que é relevante para que isso aconteça? Eu acho que se aplica muito ao conjunto da infraestrutura. Fortalecer a regulação, fortalecer a gestão e estimular parcerias público-privadas, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, o investimento está sendo feito em esgotamento, por exemplo, tem muito a ver com as parcerias
público-privadas. E acho que sociedades estruturadoras de projetos, tal qual a que o Elcio dirigia há pouco, são muito importantes. A gente fez um trabalho para a FIENG sugerindo que Minas fizesse uma sociedade estruturadora de projetos, porque grande parte, por exemplo, quando o Elcio mencionava resíduos sólidos, grande parte do desafio está com os municípios, a bomba está com os municípios, né? E isso vai explodir, quer dizer, a gente tem quase metade da disposição dos resíduos inadequada, né? Isso dito de uma maneira bem eufemística, né? Dito assim, não é para evitar a palavra lixão e tal, né? Então, lixo hospitalar, né? Então, para que isso ocorra, os municípios vão ter que ter formas, vão ter que ter projetos. Então, essas sociedades estruturadoras de projetos são muito importantes. Então, eu acho que uma multiplicação da experiência que o Elcio fez há pouco seria muito relevante. E aqui tem vários dados e algumas sugestões de como, são 10 sugestões de como estimular mais as parcerias público-privadas, mas acho que isso fica para o debate e a gente não perde a apresentação aí muito interessante aí do Carlos Ari. Obrigado.